Olá, bem-vindos à nossa explicação de hoje. Olha, a nossa jornada agora é absolutamente fascinante. A gente vai acompanhar a transformação de Mococa, no interior de São Paulo, passando de uma densa floresta virgem para uma verdadeira joia cosmopolita e arquitetônica no Brasil. Sabe, é uma história incrivelmente rica sobre como o sucesso econômico molda o espaço ao nosso redor e principalmente sobre como a gente luta para preservar essa identidade com o passar do tempo. Então, vamos lá! O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, o valor da memória. Depois, a Era do Ouro Verde. Aí a gente entra na Belle Époque caipira, entende o desenho da cidade e, para fechar, protegendo o passado. Bom, começando com a nossa primeira parte, o valor da memória que traz as raízes filosóficas do patrimônio. Porque pensa bem, o espaço construído ao nosso redor é muito mais do que um monte de pedra antiga. O professor Leonardo Barsi Castriota diz algo perfeito sobre isso. Ele fala que o patrimônio cultural atua como um suporte para um processo contínuo de produção da própria vida. O que ele quer dizer na prática com isso? Que os edifícios refletem de maneira muito fiel a vida social de um lugar. Eles são meio que uma ponte viva, sabe? Uma âncora mesmo, que ajuda a manter a nossa identidade cultural super vibrante e conectada através de várias gerações que de outra forma se perderiam no tempo. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a Era do Ouro Verde e a riqueza explosiva do café. Para a gente se situar, dá uma olhada na localização de Mococa. Fica ali numa posição super estratégica no nordeste do estado de São Paulo, marcando a fronteira direta com Minas Gerais. E olha só que loucura. No começo do século XIX, isso tudo aí era literalmente conhecido como Sertão Virgem. Era uma área totalmente intocada. Mas logo começou a atrair os olhares do pessoal por causa de um trunfo incrível. A terra roxa e o solo massapê, que tem uma fertilidade que é fora do comum. E a velocidade que esse lugar evoluiu foi um negócio avassalador. Em 1822, a Sesmaria da Zabelônia, que era imensa, foi ocupada formalmente. Aí, num pulo rápido, já no Natal de 1846, acontecia a primeira missa na pequena capela de São Sebastião, o que cimentou o núcleo daquele povoado. E o crescimento não parou mais, tanto que, logo em 1875, o assentamento já foi elevado oficialmente à categoria de cidade. Agora, a escala da economia que veio a seguir é impressionante. O grande pico rolou ali entre 1893 e 1895. Essa explosão na produção desencadeou um progresso urbano massivo. Aquele cultivo modesto do início transformou o município num dos maiores centros produtores de café do mundo todo. Esse era o famoso Ouro Verde. Uma riqueza tão grande que pegou um simples posto agrícola e transformou numa verdadeira potência econômica. E claro que toda essa riqueza precisava escoar, né? O boom agrícola motivou a chegada da ferrovia, operada pela Companhia Mogiana. Dá uma olhada no contraste marcante dessa estação majestosa na sua época de ouro, perto de 1910, com o estado atual dela. E a ferrovia não era só mobilidade, ela foi literalmente a artéria que ligou a produção e o dinheiro local aos grandes mercados mundiais. E de quebra trouxe os ventos da modernidade para a cidade. E é aí que entra a nossa terceira parte, a Belle Époque caipira, que é essa mudança arquitetônica cosmopolita. Essa imagem da magnífica Santa Casa de Misericórdia ilustra brilhantemente esse salto de sofisticação. Dá para ver como ela é imponente hoje, em contraste com as obras lá no passado. E quem estava por trás de tudo isso? Mestres de obras europeus. O grande destaque foi o arquiteto italiano Gerardo Bozzani. Profissionais como ele trouxeram a simetria daquele estilo neoclássico e o charme do Art Nouveau direto para o Planalto brasileiro. A cidade inteira estava sendo redesenhada por artistas com formação acadêmica lá na Europa. Só que o estilo exigia muito mais do que apenas o desenho, tinha que ter o material certo. E graças aos trens, a elite teve o luxo absurdo de importar materiais super pesados da Europa direto para o interior do Brasil. Foram introduzidas coisas como chapas de zinco, as famosas telhas francesas, a ardósia, madeira nobre importada como pinho de riga e até aquelas colunas de ferro fundido. A arquitetura das casas abandonou totalmente as raízes mais rústicas e abraçou um reino de extremo requinte aristocrático, com lares totalmente personalizados e super luxuosos. O que nos leva para a quarta parte, o desenho da cidade, planejando uma malha moderna.
Olha só essa planta de mococó do ano de 1900. Ela revela um traçado de uma regularidade impecável. Tem uma tendência geométrica ali super certinha alinhando as ruas e praças. E por que eles fizeram essa grade ortogonal? Primeiro, por causa de um embelezamento estético lógico, mas também por causa de umas medidas higienistas bem fortes da época. Eles planejavam ruas largas e espaços entre as construções não só pela beleza da fachada, mas estrategicamente para o ar circular livremente. Bater bastante sol e, com isso, evitar que doenças tropicais se espalhassem. Fazia todo sentido. E aqui a gente nota um contraste urbanístico que é muito interessante comparado com o resto da região. Na grande maioria das cidades que surgiram nessa época, a Praça da Igreja virava o centro comercial, aquele lugar agitado. Mas em Mococa, o poder falou mais alto. A elite do café pegou a Praça da Matriz Nova só para eles. Eles encheram o contorno da área central com seus casarões enormes, usando a praça praticamente como um monumento do próprio prestígio e da glória deles. O comércio e o movimento do dia a dia foram desviados de propósito para outras ruas. E o resultado dessa decisão histórica a gente consegue ver até hoje nessa vista aérea da Matriz Nova. A estrutura física da cidade ainda é absolutamente dominada pelas escolhas tomadas lá atrás, naqueles tempos de riqueza extrema. A ostentação arquitetônica do passado é, literalmente, o que ainda dá o tom e define a geografia da cidade até hoje. Entrando na nossa quinta e última parte, protegendo o passado, a luta moderna pela preservação. Porque, saindo um pouco do encanto da história, a gente esbarra num desafio bem complexo de hoje em dia. Como salvar essa riqueza toda no meio daquela pressão implacável do desenvolvimento imobiliário? O poder público precisou agir em etapas. A primeira tentativa, mais modesta, foi um decreto lá em 1978 focado no tombamento. Mas a coisa ganhou peso de verdade só em 2003, com uma lei bem mais ampla que fortaleceu o Conselho de Defesa, o CONDEPAT. Aí, em 2007, passos bem específicos e práticos começaram, como proibir de vez que asfaltassem as ruas de paralelepípedo no centro para não estragar a paisagem. Mas o grande pulo do gato de toda essa legislação repousa num mecanismo muito engenhoso, o artigo 14 da Lei de 2003. Ele garante que um prédio recebe uma proteção provisória seguindo várias regras de preservação a partir do exato momento em que o processo de tombamento começa. Sem isso, devido à demora natural da justiça, os edifícios poderiam ser demolidos ou reformados muito antes da decisão final. O artigo 14 é, na prática, um botão de emergência, o verdadeiro escudo da cidade. E toda a razão de existir dessa burocracia imensa se reflete perfeitamente na preservação maravilhosa da Casa de Cultura. A gente volta para a nossa ideia central desta conversa: proteger prédios como este vai muito além de só manter uma fachada bonita. Trata-se de garantir que a identidade de Mococa não se rompa. Cada edifício histórico mantido de pé é uma garantia física de que a história e as conquistas dali não vão ser apagadas da memória das próximas gerações. O que traz a gente para o final da nossa jornada com uma reflexão provocativa. Diante de toda essa herança fantástica, a grande questão que fica é: como uma cidade moderna consegue equilibrar a pressão absurda por novos empreendimentos com a necessidade desesperadora de preservar a sua própria alma histórica? É um desafio constante, diário, não só lá em Mococa, mas em qualquer cidade crescendo rápido pelo mundo afora. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa explicação rica em história e arquitetura hoje. Até a próxima!